Vamos lá? Tô aqui separando que eu trouxe até um... Agora ficou melhor, ó. Vou até mostrar os autos do processo, né? E aproveito e faço propaganda dessa coleção fantástica da Saraiva, que é a coleção Resposta Certa, coordenada por mim, pelo professor Fábio Figueiredo. Mas isso aqui não é hora de fazer propaganda. Vamos lá. Ai, ai. Mas quem vai fazer FCC, vale a pena. Cadê minha lapiseira? Ah, tá aqui. Vamos lá. Bom, nós falamos então que vocês vão ter lá os escaninhos, não é? Onde os caras vão lá e guardam lá os autos do processo. E chegou de manhã, mandou os autos conclusos ao juiz. O juiz abriu lá os autos e despachou. Cite-se, fechou, colocou na pilha, mandou citar. Lembra? O caso lá, ó, vem pra cá. Ô, diacho, coloca lá. Juiz determinou a citação, ficou lá numa cadeira, os autos do processo, e agora tem de voltar lá pro cartório. Lá no cartório, aquela galera que fica ali na frente, organizando os trabalhos, geralmente você tinha muitos auxiliares judiciários que faziam isso, hoje já não tem nem servidor, o escrevente tem de fazer tudo, enfim. Ele vai ter... Gente, antigamente, na minha época, eram umas fichinhas de andamento. Sabe pra quê? Porque fala pra mim, nesse ínterim do processo ter ido pro juiz, ou ter voltado, enfim, ou tá com o oficial de justiça, se alguém chega e fala, por favor, né, o processo 3.928, aí você pega, não sei onde tá. Ou senão você fica assim, ó, só um momento que eu tô recebendo aqui, não dá. Vai fazer isso telepaticamente, mediunicamente, não dá. Colocava lá numa fichinha, processo está com o juiz. Quando volta do juiz, volta aquela pilha, aí alguém vai olhar o andamento que vai dar. Opa, tem de fazer mandado, mandou citar. Aí escreve Antônio e guarda lá no escaninho do Antônio. De novo, Antônio volta lá, pega os autos. Pega os autos e vai fazer o quê? O mandado. É ele que vai fazer o mandado. Ele faz o mandado, pega a cópia aqui do mandado, né? Coloca nos autos a comprovação. O mandado em si fica aqui, ó. E vai mandar para onde isso aqui? Pro juiz? Pro réu? Como é que vai mandar pro réu? Vai pegar pro SEDEX? Como é que vai fazer? Põe lá no escaninho do oficial de justiça. Guarda lá. Hoje, nas centrais de execução de mandado, isso já tem até um novo formato. Mas o que importa é ter a ideia que o oficial de justiça vai pegar aquilo e vai cumprir. Porque hoje a gente tem já uma divisão interna entre os oficiais de justiça. Mas pelo menos agora eu já estou entendendo, professor. Aí o oficial cumpre o mandado, volta e entrega o mandado cumprido. Tá aqui o mandado cumprido. Foi lá, citou o réu, pegou a contrafé e devolve em cartório. Quando chega a comprovação, ó, vem só essa folhinha. Citei Adalberto da Silva, entregou em cartório. Já começa a correr prazo? Não. Nós sabemos que o prazo começa da juntada. Aí tem de fazer o quê? Pega os autos e junta o mandado aos autos devidamente cumprido. Foi citado o cara? Foi. Quando começa a correr o prazo? Da juntada, não é? Então tá. Que dia que é hoje? Vamos pegar aqui, por exemplo. Vai. Hoje é, sei lá, dia 12, 13 aí do 6. Aí eu pego, o que eu faço? Gente, se é uma ação ordinária, 15 dias. Onde a gente vai guardar isso? Que lugar que a gente vai colocar isso? Na mesa do juiz? Na mesa do escrevente? Vai ficar aquele monte de processo? Não, vamos pôr num prazo lá dos escaninhos. Vamos pôr num prazo. Mas num prazo aleatório? Não. Vamos contar, ó. Se foi juntado hoje, 15 dias para a resposta. 12 mais 15, 27. Não é isso? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais uns 5 de protocolo, porque às vezes o cara protocoliza a defesa em outros lugares. Vamos colocar então lá pro dia 3 ou 4 de julho. Aí você vai escrever aqui na frente, ó.
4 de julho. Vai lá para frente. Para quê? Para que o pessoal lá da frente do cartório coloque no prazo certo, mas anote no andamento. Seja ele informatizado ou não. Porque imagina, vai lá para frente, o cara põe isso aonde? No prazo 4. Tá lá guardado no prazo 4, num escaninho, numa caixa de papelão escrito 4. Quando alguém vai ao cartório e fala, por favor, eu gostaria de ver o processo tal, o cara vai lembrar de cabeça? Não, ele pega lá a fichinha, ou informatizado ele vê, prazo 4. Ele levanta só um momento, ele vai lá, tá aqui. Tá aqui, doutor. Tô entendendo o andamento do fórum, professor. Então, às vezes esse advogado vai levar os autos. Aí se fala que ele tem vista dos autos. Vista dos autos. Ou ele vai consultar ali, ou vai levar. Se ele vai levar os autos, tem de fazer o quê? Carga dos autos. Todo mundo sabe disso, meu Deus do céu. Quando você ia pegar fita, você assistia um vídeo numa locadora, não tinha de pegar a fita e assinar lá um documento quando você locava um vídeo para casa? Então, mesma coisa. Você fez carga, levou, assistiu, volta, tem que rebobinar ao final, volta e quando devolve, tinha de fazer a descarga. Só rebobinar a fita, só voltou há muito tempo. Né? Vai saber se o colega aí já não pegou a fase de DVD. Tá bom? Vem pra cá. Então, é isso que nós temos de enfrentar em normas da corregedoria. Beleza. Já tem uma noção melhor, professor. Vamos começar com os dispositivos mesmo. Vamos lá. Nos dispositivos, primeira coisa, os ofícios de justiça em geral deverão possuir os seguintes livros. Volto a dizer e farei tantas vezes se for necessário. Primeiro nós vamos cobrir as normas como um todo, depois eu vou falar para vocês como hoje está a realidade de alguns cartórios. Se for necessário, no andamento do curso eu explico mais ou menos para vocês verem que tem um pouco de divergência ainda de algumas normas mais antigas. Por enquanto é o que cai em prova e eu vou provar. Os ofícios de justiça em geral devem possuir os seguintes livros. A. Norma de serviço da Corregedoria Geral de Justiça, apenas para os cartórios que não estejam informatizados. Gente, pelo amor de Deus, quer dizer então que nos ofícios lá de justiça, você tem de ter o seguinte livro. Todo cartório vai ter o de norma de serviço da Corregedoria? Não, pessoal. Olha aí, está bem claro, ó. Apenas para aqueles que não estejam informatizados. Porque nos cartórios que já estejam informatizados, essas normas já estão informatizadas. É óbvio, ok? Então toma cuidado com isso. Ponto dos servidores, tem de ter para analisar quem está indo trabalhar, quem que não está indo. Visitas e correições. Olha, pessoal, parece uma coisa bonita, uma coisa agradável, visitas e correições, né? Mas às vezes, quando chegam essas correições, o nome já fala. Quando eles chegam, sai todo mundo correndo, por isso chama correição. Nossa, professor, essa foi ridícula. É verdade. Eu me lembro bem, quando tinha correição, podia ser feita pelo próprio juiz ou pela corregedoria. Era muito legal. Por quê? Aí vem o juiz. Quando é feita pelo juiz, ele começa a ver todo o cartório para ver como é que está o andamento. Por exemplo, lembra aqueles autos de processos que nós colocamos no prazo 4? Imagina se ele fica lá 60 dias e ninguém percebe. Imagina se o juiz numa correição pega os autos assim e faz assim, ó. De quem é esses autos aqui? Antônio? Antônio! Aí ele vai lá. Pois não. Aliás, ele nem fala com você. Fala com o chefe ou com a escrivã. Chega com a escrivã e fala, Matilde, o Antônio está com esses autos aqui desde o dia 4. Há 2 meses, não tem andamento. Você está louca? É isso que ele fala para ela. Você está de brincadeira comigo? Pode responder, é para processo administrativo. E quando é corregedoria? Pior ainda, porque não é teu juiz. Eles chegam de surpresa e começam a ver tudo. Ver se o cara cumpriu o mandado, se está tudo em andamento. Ou seja, faz ali um pente fino, tá bom? Eu nunca vou me esquecer de uma correição, nunca, em que eu estava tranquilo, eu entrava às 9 horas, era 9h20, eu tomando café na porta da padaria, em frente ao fórum, e eu olhando assim, de repente, para um carro preto. Eu nunca vou me esquecer.
Foi muito diferente aquele carro, aquelas pessoas, né? Eu não vou falar em que época foi, mas parou aquele Opala preto, vidro escuro. Desceram 4 homens, mas simultaneamente, eu nunca vi aquilo. O pezinho no mesmo momento, saíram, as portas fechando, assim, ó, plá, plá, 4 portas. Plá, plá. Óculos escuro, terno, gravata preta, nunca vou me esquecer, parecia MIB, os 4. E foram entrando assim pelo fórum, eu já paguei na padaria, falei, pá, deixa eu ir embora. Fui indo pro cartório, quando eu vi o guarda, logo na entrada ali do fórum regional, ele chegou e foi perguntando, ô doutor, advogado é só às 11 que atende. Eu só vi um deles tirando a carteira e mostrando assim, ó. Eu não pude ver a carteira porque eu estava de costas. Eu só sei que quando eu vi aquele homem, guarda da porta do fórum, estava todo urinado, todo molhado ali, de medo. Quem serão aquelas pessoas? Eu só sei que eles foram de elevador e eu subi pelas escadas, né? Muito atlético na época. Eu fui subindo todos os andares e eles subindo no elevador. Quando eu entrei na vara onde trabalhava, na vara civil, segunda vara civil, eu já entrei avisando o pessoal. Falei, pessoal, a casa caiu. House Spancation. Eu só vi gente guardando tortas, bolos, né? O pessoal estava fazendo um chá na hora, já deixaram queimar lá, todo mundo correu, sentou. A hora que os caras abriram a porta, sem brincadeira, até a mosca parou. Tava todo mundo assim, ó. Sentaram e começaram a pedir várias coisas. Aí, de repente, eu lembro até hoje que a minha chefe pegou e falou, desculpe, mas quem são os senhores? De novo, aquela carteira, o olhar dela de medo. Eu não queria tanto saber quem era aquele homem. Só sei que foi só isso que ele falou. Chame o juiz. E aí todos voltaram para que nós pudéssemos fazer a correção. Então, senhores, um dos livros importantes, Visitas e Correções. Registro Geral de Feitos. Importante também lembrar disso. Com índice. Dispensada impressão no caso do 12.1. Essa norma é uma delícia, né? Ela manda você ler o 12.1, depois do 5, depois do 7. O que é isso? Tem de ter registro de feito ou não tem? Sim. Tem de imprimir? Depende, porque é dispensado no caso aí, ó. Qual é o caso aí? Nos cartórios integrados ao sistema informatizado oficial, fica dispensada a impressão do livro de registro de feitos. As anotações pertinentes a este livro serão cadastradas no sistema. Então vai ser o registro geral de todo o processo que entrou ali no cartório, tá bom? Muito bem, naquela vara tal. Protocolo de autos e papéis. Eu continuo lendo, não sei se vocês perceberam, os ofícios, que livros que eles devem ter. Protocolo de autos e papéis, carga dos autos. Nós já sabemos para que é isso, né, pessoal? Quando o advogado leva os autos, tem de anotar lá no livro, não tem? É o livro de carga dos autos. Que novidade. Carga de mandados. Quando o oficial de justiça leva os autos, carga dos mandados. Registro de sentença. Observado o 26.1. Por que tem de observar? Vamos ler. Toda vez que uma norma falar observar tal coisa, para cair a chance é muito grande. Vamos ver. Tem de ter um registro de sentença? Tem. Mas o que diz o 26.1? Que as sentenças registradas no sistema informatizado oficial, com assinatura digital ou com outro sistema de segurança, aprovado pela Corregedoria Geral de Justiça e que também impeça a adulteração, ficam dispensadas de registro em livro próprio. Que mais que tem de ter? Livro de autos destruídos. Livro de autos destruídos. Bom, além dos livros enumerados que nós acabamos de falar, lá nos ofícios de justiça deverão também ter um livro de ponto dos oficiais de justiça. Nossa, professor, eu achei que o oficial de justiça fosse um bicho leve, livre e solto, feito uma gaivota que nunca fica no fórum. Pois é, tome cuidado com essas histórias que contam, achando que o oficial não faz nada, tal. O oficial de justiça, por exemplo, tem um dia que ele trabalha de plantão, ele fica no fórum, tudo bem? Então, é óbvio que
de forma corriqueira, o oficial de justiça não precisa ficar lá na vara, né? Por quê? Porque ele tem de ir fora do ambiente externo, né? E vai fazer o quê? As citações, as intimações, prisões, avaliações, tudo isso deve ser feito pelo oficial de justiça. Está lá no processo civil, tá bom? Eu falei que essa matéria é muito bem lida com o processo. Aliás, uma dica, viu esse vídeo, depois vê o processo. Depois do processo, volta e assiste aqui. Vai ficar muito melhor, tá bom? Professor, eu nunca mais vou assistir isso. Lógico que vai. Você quer passar na prova, não quer? Não pode perder uma. Tem de detonar a prova. Muito bem, professor. Vamos continuar. Livro de ponto dos oficiais de justiça que prestem serviço junto às varas. Livro de registro dos feitos administrativo, sindicância, processo administrativo, representação e no que couber aqueles demais pertinentes à corregedoria permanente previsto no 18.1. Vamos chegar lá. Os livros em geral, inclusive de folhas soltas, serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo escrivão-diretor, sempre na mesma oportunidade, podendo ser utilizado para este fim um processo mecânico de autenticação, previamente aprovado pelo juiz corregedor permanente. Proibida a substituição de folhas. Uma vez completado seu uso, serão imediatamente encaminhados para encadernação quando eles estiverem ali com folhas soltas. Muito bem. Né? São regrinhas, pessoal, de andamento, não tem jeito. Haverá lá nos ofícios de justiça controle pela utilização de livros de folhas soltas ou outro meio de remessa e recebimento de feitos aos tribunais superiores. O que é isso? Gente, às vezes, seja uma petição, seja a própria remessa dos autos, quando acaba aqui o processo aqui embaixo no primeiro grau, alguém recorre, não vai subir? Vai para o tribunal. Então, tem de ter controle disso. Então, por isso que se fala ali, ó, haverá utilização livre tal e outro meio de remessa, controle pela utilização de livros de folha solta. Ou outro meio de remessa e recebimento de feitos aos tribunais superiores. Então, se foi lá para o Tribunal Superior, se não, gente, alguém vai buscar esses autos lá no cartório e ninguém sabe. E vai ver, já subiu lá para o Tribunal de Justiça para um julgamento, tá bom? Então, cuidado com esse detalhe aí também. Implementado no sistema informatizado oficial, controle eletrônico, que é o que tem hoje, né, de remessa e retorno dos autos, fica dispensado o controle físico pelos tribunais de primeira instância. O que eu digo para vocês é o seguinte, eu não conheço todos os cartórios do estado de São Paulo. Aliás, eu acho que ninguém. Mas nós sabemos que esse controle, que sempre foi físico, por fichinha, a pessoa olhava lá as fichinhas, falava, processo está no tribunal, doutor, desde o dia tal. Então, hoje a gente já tem o quê? Esse controle feito de forma informatizada. Mas eu não posso afirmar, eu, Alessandro, que todos os cartórios já estão informatizados em São Paulo. A mim me parece que não, ok? Então, por favor, o que importa para nós aqui é a prova, é o que está aí. É o que está aí abaixo. É isso que cai em prova, então toma cuidado. Ok? Muito bem. Nos ofícios de justiça integrados ao sistema informatizado, oficial, né? Os registros de remessa e recebimento de feitos e petições ao cartório distribuidor devem ser formalizados exclusivamente pelas vias eletrônicas. Os livros e classificadores obrigatórios serão submetidos ao juiz corregedor permanente para um visto por correção, por ocasião, da correção ordinária ou extraordinária, sempre que lhe forem requisitados. Ou seja, gente, esses livros e classificadores obrigatórios, eles têm de passar pelo crivo, pela análise do corregedor permanente, o juiz corregedor permanente, seja numa correição ordinária, que é a que ocorre, por exemplo, anualmente ali, ou semestralmente, ou aquelas extraordinárias, que é o caso dos caras do Opala, que eu brinquei, para visto por ocasião dessas correções. Eles têm de vistar, olhar o livro. Para quê, professor? Eles olham o livro e descobrem, por exemplo, né, qual é o nome da escrivã? Matilde. Senhora Matilde, por favor. É um nome meramente fictício, minha escrivã não se chamava Matilde. Então, imagina que eu chego e falo assim, ó,
Desculpa, mas o advogado levou os autos dia 15 de janeiro? Aí ela, é isso mesmo, doutor. Já foram devolvidos? Deixa eu ver, doutor. Aí pergunta lá para alguém. Não. Senhora, nós estamos no mês 6. O advogado levou os autos no mês 1. A senhora está de brincadeira comigo, dona Matilde? Então veja, quando você sabe quando esse juiz fala está de brincadeira, porque a coisa vai ficar feia, não é? É isso. Então tem de analisar lá, fazer os livros classificadores serão submetidos ao juiz para visto por ocasião de correções ordinárias ou extraordinárias. Muito bem. Toca o nosso barco. Vamos andar, vamos andar. O livro, ponto, ele deve ser assinado diariamente. O livro, ponto, deve ser assinado diariamente por todos os servidores. O livro, ponto, tem de ser assinado diariamente por todos os servidores. Excetuando quem? Aqueles que registram o ponto em horário em relógio mecânico, tá? Consignando horário de entrada e saída. Então, ou você assina, deixa eu ficar desse lado. A regra é que o livro de ponto é assinado por todos, mas, exceto quem? Aqueles que colocam lá por relógio eletrônico, tudo bem? Agora nós vamos ter o quê? Muitos cartórios, a justiça já vai ter, como também em várias áreas do serviço público, né? A própria entrada por controle, né? De forma datiloscópica, vai ser muito melhor, tá bom? Professor, que mais? O encerramento do livro ponto deve ser diário. Diário tem de ter encerramento. Quem assina? O escrivão diretor ou o substituto legal. A prova vai falar para vocês que o encerramento do livro do ponto deve ser semanalmente, né? Mensalmente, quinzenalmente, ou se não eles escrevem diariamente, mediante assinatura somente do escrivão. Não, se aqui tem um ou, pode ser o escrivão ou substituto legal. Prometam não esquecer disso. Eu sei que não é a coisa mais inteligente do mundo estudar isso. Ah, professor, estudar o livro de ponto, tanta coisa legal que a gente aprende em constitucional, administrativo. Pô, ficar sabendo como é que funciona o livro de ponto. Não brigue com matéria. Matérias são imbecis. Você tem de passar na prova. Põe isso na cabeça. Muito bem, professor. Matéria gostosa. E outra, tente vivenciar mesmo o lance de encerrar o livro diariamente, assinatura do escrivão, do substituto. Assim você não vai precisar ler tantas vezes. Vai por mim. Não será permitido aos servidores, na assinatura do livro ponto, simples uso de rubricas. Não é rúbrica, não tem acento ali. Não pode só rubricar. Ou emprego de tinta que não seja azul ou preta indelével. Aliás, pessoal, vamos combinar. O pessoal tem uma coisa contra qualquer caneta que não seja azul ou preta. Vocês vão ver. Caneta tem de ser azul ou preta indelével. E acabou, tá? E não é para ficar usando só rubricazinha ali, não. É para assinar, tá? Por quê? Senão alguém fica rubricando por alguém. Entendeu a jogada? Então é por isso que tem essa regra aí, tá? Muito bem. Por ocasião de ausências ou afastamento de qualquer ordem dos servidores, deverá o escrivão ou o substituto dele efetuar anotações, consignando o motivo do afastamento ou a natureza da falta. Gente, é uma questão de controle, né, dos seus servidores, né, escrivão? Você ou o substituto vão ter de fazer anotações consignando por que o sujeito está afastado ou por que faltou por conta de ausências ou qualquer afastamento. Isso é uma questão óbvia, né? Não precisava nem ler. No livro de visitas e correições, serão transcritos integralmente os termos de correições realizadas tanto pelo juiz corregedor permanente ou pelo corregedor geral da Justiça. Esse livro, cumprindo os requisitos dos demais livros obrigatórios, deve ser organizado em folhas soltas, em número de 50. Então, se alguém perguntar, nesse livro de visitas e correições, vão transcrever as coisas lá, os termos, né?
o que foi realizado pelo corregedor ou pelo Corregedor-Geral de Justiça, ou Juiz Corregedor ou Corregedor-Geral de Justiça, e cumprir os requisitos, ele deve ser organizado e o que há aqui de mais importante para nós, né? O que há de mais importante para nós é isso aqui, ó. Em folhas soltas em número de 50. Sabe como é que eu brinquei com a última turma para eles não errarem? Que quando chega livro de visita e correição corre todo mundo. Corre os 50 da vara, saem correndo. Então lembra disso, folhas soltas em número de 50 correndo. Ok? Então brinquei com isso lá na turma para ninguém esquecer. Muito bem. Nos ofícios de justiça não informatizados ou que informatizados não estejam integrados, vou repetir. Ou seja, lá no cartório, onde não está informatizado, ou ele está informatizado, mas não está integrado, então o correto seria estar informatizado e integrado ao sistema. Então ele ou não está informatizado, ou informatizado, mas não está integrado ao sistema informatizado oficial, vai ser elaborado um fichário por nome do autor, o qual servirá de memória permanente do cartório. Ok. O fichário será composto por fichas, né, abertas em nome dos autores. Ok. Organizadas em ordem alfabética, porém existem exceções. Então, tome cuidado. Ele está falando que o fichário, qual é a regra, pessoal? É composto de ficha aberta em nome dos autores. Essa é a regra, ok? Organizados, né, em ordem alfabética. Porém, ele nos deixa claro que há exceções. Quais são as exceções? É o que nós vamos ler a partir de agora, todas as exceções. Ok? Todas as exceções. Vamos lá? Primeira, nos ofícios de justiça criminal, do GCRIM, Juizado Especial Criminal, do júri e execução criminal, não vai ser em nome de autor, pessoal, aqui. Vai ser em quem? Somente serão abertas fichas em nome dos réus, tá? O motivo aqui, eu não vou ficar comentando todas as normas, porque aqui o que cai mesmo é o que está escrito. Mas o motivo é óbvio, né? Geralmente o autor aqui, o titular da ação penal pública, né, somente quando a gente estiver trabalhando aqui no fórum, vai ser quem? Vai ser, no maior dos casos, não tem nem como discutir, o Ministério Público. É ele que vai oferecer a denúncia. Então nada mais justo de colocar essas fichas em nome de quem, gente? Dos réus. Professor, é verdade, tem toda a lógica. Muito bem. Nos ofícios de justiça de execução fiscal, somente aberta a ficha em nome dos executados. Por quê? Na execução fiscal, alguém não pagou sua dívida fiscal, foi inscrita numa coisa chamada CDA, Certidão da Dívida Ativa, o empresário não está recolhendo os impostos devidamente e tal, e alguém vai executar isso, né? Não matar o empresário, cobrar, né? Então existe uma execução fiscal. Essa execução fiscal, essas fichas, você acha que tem que ficar no nome de quem? Da Fazenda Pública? Não, nome dos executados. Ok? É muito lógico, não tem de chutar. No caso de litisconsórcio, poderá o juiz permanente... Professor, pois não, Wilbur. Eu não sei o que é litisconsórcio. Vamos para a lousa, filho. Vamos para a lousa. O litisconsórcio, né? A lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Não é? Duas pessoas querem o bem da vida. Esse diz que esse bem é dele, esse diz que esse bem é dele. Não é? Então, o conflito de interesses qualificado pela pretensão resistida. Um não quer dar, o outro não quer dar, entra o judiciário em cena para substituir a vontade das partes. Quando se fala litigantes, aqueles que estão no litígio, não é? Resolvendo uma pendenga, uma lide ali. Muito bem. Litisconsórcio é fácil. Eu posso ter um autor cobrando um réu. Não posso? Posso. Mas eu posso ter também mais de um autor. Eu posso ter Antônio e Matilde. E então eu vou ter autores. Eu tenho um autor, 2,
3 pessoas cobrando um único réu. Isso é um litisconsórcio ativo. Por vezes eu posso ter um autor só e cobrando vários réus. Réu 1, 2, 3, 4. Um autor cobrando 4 devedores. Isso é um litisconsórcio passivo. Por vezes eu posso ter mais de um autor litigando com mais de um réu. Aí eu vou ter litisconsórcio misto. É só isso. Então a grande discussão é, quando houver litisconsórcio, como é que funciona? Nós vamos ter fichas em nome de todos os autores, todos os réus? É só isso. Vamos lá? Essa é uma matéria engraçada, porque ela é fácil, chata, mas é fácil, mas ela toda hora nos remete à ideia de que o aluno tem que conhecer um pouco de processo. Não é interessante, né? Se ele viu o processo primeiro, fica até mais fácil, ou vice-versa. Assistir o processo, depois ver isso, depois ver isso, depois ver o processo, mais de uma vez, ok? Vamos lá. No caso de litisconsórcio, poderá o juiz corregedor permanente, em razão do grande número de litigantes, limitar a quantidade de fichas a serem abertas. Quando, então, será aberta necessariamente uma para o primeiro autor. Moral da história, se tiver litisconsórcio, pode haver um grande número de litigantes, né? 10 réus, 15 réus, aí a quantidade vai ser limitada. Mas, por exemplo, uma ficha aberta em nome do primeiro autor tem de ter. Então, imagina que você tenha Antônio, Maria, Pedro, João, Bonifácio, todo mundo entrou com a ação. Você vai ter o quê? Qual é o primeiro autor? Por exemplo, Antônio e outros, né? Em face do réu tal, entendeu? E outros. Então, uma necessariamente tem de ter aqui, para o primeiro autor. Lógico que haverá registros onde você sabe todos, tá? Fica dispensado o fichário de nome de autor para as cartas precatórias. Professor, eu ainda não sei o que é carta precatória. Filho, tá triste você, hein? Bom, vamos pra lousa. Senta que lá vai a história. Vamos supor que o réu está na jurisdição do juiz. Esse juiz tem jurisdição nesse determinado espaço geográfico. O réu está aqui. Então ele determina a citação por mandado. Mas vamos supor que o oficial de justiça devolva e diga que o réu está em Araçatuba. Lá do lado de Birigui. Eu pergunto, se o oficial de justiça pode pegar o juiz pode pegar o oficial de justiça, colocar dentro do ônibus e falar, vai filho, vai para Araçatuba? Claro que não. O juiz daqui vai comunicar o juiz daqui. E por meio de quê? De carta. O nome dessa carta é carta precatória. Precatória. Se fosse outro país, seria carta rogatória. Aí o juiz de lá de Araçatuba, que tem jurisdição lá, pede para o oficial de justiça cumprir o mandado, citar o réu lá, por exemplo, seja o que for o motivo da precatória, e aí devolve para o juiz daqui. Esse chama juiz deprecante e esse chama juiz deprecado. Juiz deprecante, juiz deprecado. É só isso. Então, portanto, para entender isso, precisa ter a noção do que é uma precatória. Fica dispensado o fichário em nome de autor para as cartas precatórias. Entretanto, será aberta a ficha em nome do embargante, nas hipóteses de haver embargos de terceiro interposto do juiz deprecado. Aqui, pessoal, eu não vou explicar exatamente agora de embargo, vocês vão aprender isso lá na execução, mas vocês vão ver quando tem embargos de execução, alguém está contestando, existe a figura do embargante e do embargado. O que vocês têm de ter aqui, e no processo civil vão ter aula sobre isso, essa noção, é que haverá ficha em nome do embargante se houver embargos de terceiro. O embargo de terceiro seria mais ou menos o seguinte: alguém
determina a penhora de um bem. Alguém determina, o juiz, ele faz o quê? Ele não tira bens do devedor para pagar o credor, porque o credor não pode ir lá e pegar com a mão dele, não é? Então o juiz determina o quê? A penhora dos bens, a constrição dos bens para trazer esses bens, transformar em dinheiro e pagar o credor, não é isso? Muito bem. Imagina que o juiz determinou a penhora de um bem, né, do Armando, mas a bem da verdade aparece um sujeito que fala o seguinte: esse bem não é do Armando, é meu. Então isso se chama embargos, e no caso de terceiro, porque ele não faz parte do processo, ele é embargos de terceiro. Por quê? Porque houve lá a figura, olha aqui, ó, eventualmente de embargos de terceiro interpostos lá no juiz deprecado. Tá? É um pouco confuso isso para quem ainda não tem processo. Vamos com cautela. Posso dizer uma coisa? Professor, o senhor estava em que ano da faculdade quando o senhor passou? Gente, eu não estava nem no segundo ano de faculdade, não sabia nada disso. Mas tudo que estava aí eu sabia. Eu não entendi, professor. Eu sabia tudo o que estava escrito, não necessariamente todo o contexto explicando do jeito que nós estamos agora. Tá bom? Então, um conselho que eu dou. Primeiro, antes de entender tudo, saiba tudo que está escrito aí. Você passa na prova. Tudo bem? Ouve bem o que eu estou falando, hein? Primeiro você tem que saber o que está escrito aí. Entender vai levar tempo em algumas coisas, porque a maioria, 90%, a gente está explicando tintim por tintim. Mas tem coisa, vamos combinar, que se todo mundo aprendesse aqui, penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional, administrativo, 8429, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente pode chegar lá no Lago São Francisco, na USP, e gritar para os caras: seus lerdos, eu aprendi em 3 meses. Direito não é assim tão rápido. Nós estamos fazendo um curso aqui para passar na prova, e bem. Combinado? E que muitos da faculdade não vão passar, porque não sabem estudar para concurso. Fechou? Muito bem. Muitos não. A maioria dos estudantes de Direito acabam estudando. Não, Direito é tranquilo para mim. Aí eu vejo. A OAB está provando que os caras estão muito bem em Direito, né? Estão mal pra caramba. Por quê? Porque não treinam. Não treinam questões, a faculdade não dá questões. Aí pronto. Tem de fazer questões anteriores, senão não consegue descobrir o que vai ter na prova. Advogar é outro papo. Lá na hora de advogar, o raciocínio jurídico vai permeá-los, vai ter a consulta. Lá na prova não tem. Entenderam? Ótimo. Muito bem. O que mais? Nos ofícios de justiça de infância e juventude, as fichas serão abertas em nome das crianças ou adolescentes envolvidos, claro. Nos processos em que não se faça menção à criança ou adolescente, as fichas serão abertas em nome do autor, ou, se for o Ministério Público, em nome do réu. As fichas que compõem o fichário em nome do autor devem conter as principais informações a respeito do processo para formular o que? Eventual extração de certidão. Ou seja, nessas fichas, se elas estiverem bem resumidas de como as informações estão a respeito do processo, eu posso fazer uma certidão, eu, servidor, e entregar para as partes, quando necessário, a partir daquelas fichas. A ideia é essa. A ideia é essa. Nos processos cíveis de família, sucessão, fazenda pública, infância, juventude, acidente de trabalho, anexo fiscal, deve ser anotado nas fichas o número do processo, o RG, né, o nome, o RG, CPF do autor, natureza do feito. Gente, é cível, né? Então vocês vão ver que vai mudar muito para o criminal. Natureza do feito, data de distribuição, número do livro, folha de registro geral de feitos, livro e folha de sentença, suma do dispositivo da sentença. Ou seja, faz um relatório mesmo, né? Anotações sobre recursos, data do trânsito julgado, arquivamento, outras observações que entender relevantes. Só para finalizar, nos processos criminais de júri e GCRIM, o que é analisado? Aqui muda um pouco, né, pessoal? Aqui vai ter número de processo, nome e qualificação do réu, livro, registro geral, data do fato. Aqui, ó, já começaram umas coisas específicas, ó. Data do fato, data do recebimento da denúncia. Claro que isso vai estar ligado ao quê? A processo criminal, né, gente? E é óbvio que você não vai confundir, se cair na prova data do recebimento da denúncia, que vai constar no processo civil. Claro que não. Recebimento de denúncia está ligado a isso aqui, né? Muito bem. O artigo o artigo de lei que foi em curso réu, data da suspensão do processo caso haja, vocês que estudaram lá o 366 do CPP, né, ou do GCRIM, data de prisão,
o livro, o registro de sentença, súmula do dispositivo, anotação sobre recurso, data de expedição de guia de recolhimento, enfim, arquivamento e outros relevantes. Aí eu finalizo agora, peraí, já posso? Já posso. Só vou falar essa. Na execução criminal, deve ser anotado. Execução, o cara já está cumprindo pena, né, pessoal? Então, toma cuidado que aqui o que é importante, né? Qualificação do executado, guia de recolhimento, o cara vai para a cana, né? Discriminação das penas, incidente da execução, anotação sobre recurso, progressão de regime, porque nem sempre ele vai... Nós não estamos falando de execução criminal, então o cara está cumprindo pena já. E o que é isso, progressão de regime? Ele pode passar de regime fechado para o aberto, né? Então é óbvio que é importante que isso conste em fichas de execução criminal, claro, né? Senão em outro processo civil não tem nada a ver. Progressão de regime, benefício concedido, remissão de pena e outras observações relevantes. Eu vou parar aqui, ó, nesse 10.2.5, que eu já passei de 40 minutos. Preferencialmente será escriturada até o momento do arquivamento dos autos a ficha do primeiro autor, lançando-se em todas as demais, eventualmente abertas em razão de litígios consórcios, além do número do processo, o nome da parte, né, o RG CPF, a indicação da ficha que consta completa a escrituração. É importante RG e CPF, eu paro por aí, ó. É importante, sabe por quê, pessoal? Quando alguém está sofrendo... Você já ouviu falar assim, ó? Puxa, fui tirar no fórum uma certidão minha e descobri que eu, Alessandro Ferraz, tem alguém que responde por um processo. Mas não sou eu. Aí é que tá. É muito comum homônimo, pessoas que têm o mesmo nome. Aí, uma certidão importante, só para dizer uma importância, é uma certidão de homonímia, onde eu tiro uma certidão dizendo que aquele Alessandro Ferraz, o RG dele é o 22.340 e tal, não é o meu. Aí eu junto, não é, esse documento do fórum para quem de direito, para quem está dizendo, oh, pô, não vou comprar esse bem de você, está respondendo a um processo. Aí eu falo, não sou eu, ó, veja o RG e o CPF, são outros. Então é importantíssimos esses documentos aí, principalmente no caso de certidões. Pessoal, desculpe, eu passei muito do tempo. Combinado era quase 30 e pouco, eu passei 42 minutos. Vocês me perdoem, é que eu me empolguei, essa matéria é muito gostosa. Essa foi boa. Pessoal, vamos tomar um cafezinho rapidinho, vai?